Adailton Sá dos Santos, Aranil José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléuzia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferreira da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Oliveira, Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão ordinária em 30 de setembro de 2014, às 14 horas e 58 minutos. Solicito o vereador Regis que faça invocação divina, pedindo a Deus proteção pelos trabalhos dessa casa, que todos se coloquem em pé. Pai querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui com saúde, ó Pai querido, possamos, Senhor, refletir em todas as nossas ações para que elas possam beneficiar diretamente, Senhor, quem mais precisa, diretamente, Senhor, as pessoas que o Senhor nos colocou aqui para nos ajudar. Esteja conosco até o final da sessão e após também. No nome santo de Jesus, amém. Item 1 é a aprovação da ata eletrônica 3614. Está em discussão. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 2, já foi entregue aos nobres vereadores 17 expedientes do Poder Executivo, que estão relacionados na pauta eletrônica. O item 3 é leitura das proposituras. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. Propostas de emenda à Lei Orgânica do município número 1/2014, de autoria do vereador Ananias José Barbosa e outros, que dispõem sobre alterações na Lei Orgânica do município de Hortolândia. Projeto de Lei 114/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 40.170. Projeto de Lei 115/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que obriga a facilitação e garantia do acesso às pessoas portadoras de deficiência física ou mental em eventos destinados ao público em geral. Leitura de expediente acessório, matéria legislativa, ofício GP 1257/2014, datado em 24/9/2014, do Poder Executivo, que comunica o veto total ao autógrafo 99/2014, referente ao projeto de lei 69/2014, de autoria do vereador Cléuzia Marques de Lima, John Lennon, que institui a Semana de Solidariedade dos Povos Africanos e das outras providências, por entendê-lo inconstitucional. Item 4, foram apresentadas 60 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para que ele tome as providências que ele entender necessárias. Item 5, a leitura, discussão e votação de 20 requerimentos de uma indicação. Solicito ao vereador Clodo que inicie pelos requerimentos do vereador Regis Bueno. Requerimento 586/2014, que requer informações sobre cães abandonados nas ruas. Requerimento 587/2014, que requer informações sobre a Rua 14, no bairro Jardim Santa Isabel. Requerimento número 590/2014, que requer informações sobre a Rua 1 do Jardim Novo Cambuí. Requerimento 591/2014, que requer informações sobre o nome da praça do Parque Hortolândia. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de consultar o autor, se eu posso assinar o requerimento 586. Assim que a gente votar, eu já solicito o pedido dele, tá bom? Esses requerimentos são do vereador Regis, estão em discussão? Não havendo oradores à votação, se concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Vereador, a vereadora Mida gostaria de assinar o requerimento 586. À disposição de todos. Solicita a secretaria que encaminhe a vereadora Mida e aos demais vereadores que assim entenderem. Vereador Clodo, requerimentos do vereador Edmilson. Requerimento 582/2014, que requer informações sobre acostamento da Avenida São Francisco de Assis. Requerimento 583/2014, que requer informações sobre obras de calçamento no entorno da EMEI Scooby-Doo. Requerimento 584/2014, que requer informações sobre a manutenção das academias ao ar livre no município.
Requerimento 585/2014, que requer informações sobre obras no calçamento no entorno da EMEI Jardim Adelaide. Todos os documentos de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Estão em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, novo vereador. Gostaria que fosse retirado o requerimento 583. O autor solicita o retiro do requerimento 583. Eu coloco em discussão no plenário. Não havendo oradores, a votação, os que concordam com o pedido de retirada, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares, foi retirado o requerimento 583. Estão em discussão os requerimentos. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, novo vereador. Eu gostaria de consultar o autor do requerimento 582, se eu posso assinar conjuntamente. Vereador Zaca. Solicita a secretaria que encaminhe o requerimento 582 ao vereador Edivaldo e aos demais que tenham interesse. Queria convidar a vereadora Mida para nos ajudar aqui na leitura. Vereadora. Requerimento 588/2014, que requer informações sobre a licitação da pavimentação asfáltica da rua Comendador Bartolomeu Rubens Gomes, no bairro Vila Real, continuação. Requerimento 589/2014, que requer informações sobre a abertura da via de acesso entre as ruas Nelson Pereira Bueno com a rua José de Lucas, próximo ao SESI, na Vila São Francisco. Requerimento 597/2014, que requer informações sobre a limpeza das vielas do bairro Jardim Santa Clara do Lago 1 e 2. Indicação 1580/2014, que indica manutenção nos brinquedos infantis da Praça São Francisco de Assis, no bairro do Vila Real. Todos os documentos de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Estão em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra ao autor. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Mida, a todos que nos assistem pela internet, aos presentes, aos funcionários desta casa aqui. O requerimento 589 é referente a uma rua que dá ali próximo do Parque Chico Mendes, e ela passa ao lado do SESI, ela dá acesso à rua Nelson Pereira Bueno. A importância tão grande de abrir aquela rua ali, primeiro, está um mato alto, e ali bem na área central está perigoso. E outra, ali iria facilitar o acesso, ia tirar um pouco do trânsito da região central, ia trazer ali para Nelson Pereira Bueno e para a Avenida Olívio Francisquini. Porque muitos veículos que vão até a prefeitura, eles passam ali pela Avenida Nelson Pereira Bueno e acaba congestionando ali, é um trecho também de alta velocidade. E ali poderia até reduzir um pouco do trânsito ali na região central, que já é um trânsito intenso, já não tem lugares para estacionar, e com a abertura dessa rua, estaria melhorando a vida dos munícipes ali e das pessoas que frequentam a área central ali e vêm até a prefeitura municipal. O requerimento 597 é a respeito das vielas lá do Jardim Santa Clara. Eu recebi no meu gabinete aqui alguns moradores que vieram ao meu gabinete conversar comigo a respeito de algumas vielas lá, quase todas as vielas, tanto de lixo que tem lá. Tanto lixo orgânico também como sofá, bicicleta, até restos de automóveis tem lá. Então pedi ao Poder Executivo uma fiscalização maior lá e multar, não sei, criar algum mecanismo mensal de estar limpando, criar uma fiscalização mais intensa, pegar quem está fazendo isso lá, porque o que vem acontecendo é um verdadeiro descaso. As pessoas tiram o lixo, o resto de entulho, o sofá velho que não quer usar, está levando para lá. Então está deixando a viela suja. E ali é passagem de crianças que vão para a escola, as pessoas que moram num bairro transitando, vão até a lagoa, mas infelizmente as pessoas estão jogando muito entulho lá. Por isso que eu gostaria que o nosso Poder Executivo intensificasse e limpasse o mais rápido possível aquelas vielas lá do Jardim Santa Clara.
E a indicação aqui é a manutenção dos brinquedos infantis. Infelizmente, a gente vive no meio de algumas pessoas que não têm a consciência. Esses dias eu estava lá na Praça São Francisco de Assis, pessoas naquele balanço lá, no mínimo uns 35, 40 anos, balançando. Não tem a mínima responsabilidade dos filhos junto, querendo brincar, outras crianças querendo brincar, e o adulto lá naqueles parques naquele parquinho, aquele playground que tem lá na Praça São Francisco de Assis. E você pega e acaba danificando, né? Porque aquilo tem uma resistência, né? E ele não é feito para os adultos, né? E acaba tomando os espaços das crianças lá. O requerimento 588 é uma reivindicação antiga ali dos moradores do Vila Real Continuação, Jardim Nova Hortolândia, que é o recapeamento de 2 ruas. Na verdade, é um trecho ali da Pedro Barbosa de Souza e a João Barreto da Silva. João Barreto da Silva é aquela rua do poliesportivo, que ela começa lá no Liomar de Freitas Câmara e vai até lá perto, próximo da Praça do Unimais, que é uma de trânsito intenso ali. Então, é uma rua antiga e ela precisa ser recapeada. Ela precisa ser recapeada, precisa ser sinalizada. Ali nós temos a UPA, o poliesportivo. Ali é todo um trajeto de ônibus que vai para a região da Auxiliadora, Boa Esperança, onde as pessoas caminham para ir nos supermercados ali da região. Então precisa de uma manutenção especial lá naquela região. Por isso que eu coloquei esses requerimentos aqui para passar e conto com o apoio aí de vocês na aprovação desses requerimentos aí. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 592/2014, que requer informações sobre a arborização urbana. Requerimento número 593/2014, que requer informação sobre imóvel específica. Os requerimentos de autoria do vereador Jair Padovani. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 596/2014, que requer informações sobre o imóvel que especifica. Esse documento é de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, vereadores, quero falar um pouco com referência ao requerimento 596, que solicita informações junto à administração com relação àquela mata no Nova Hortolândia, de conhecimento de quase todos os nobres vereadores, conhecida como Mata do Neco, né? Uma das poucas áreas, presidente, ainda preservada e que contém traços da história da cidade de Hortolândia, né? Como tivemos recentemente inaugurado o Centro de Memória de Hortolândia, é importante frisar as coisas boas existentes aqui na nossa cidade. Eu lembro de um decreto do nobre vereador Jair Padovani, na época quando ele foi prefeito do município, que decretou aquela área lá de utilidade pública. E logo depois o decreto foi revogado, e aí a população não tem conhecimento se novo decreto foi instituído ou não. Fato é que a área vem passando, no decorrer dos anos, por diversas alterações, diversas mudanças. Nesse momento exato, tem uma residência sendo construída ali dentro da mata. Então, questiono o Poder Executivo solicitando essas informações. Embora a mata nos leva a crer ser uma área particular, daí é natural que poderia, inclusive, destinar a uso que o proprietário entenda pertinente, sabido por todos que ali tem um valor urbanístico, um valor do ponto de vista ambiental extremamente importante que deveria ser acompanhado de perto por parte do Poder Executivo. Então, eu questiono o Poder Executivo com relação
a esse imóvel, se ele foi aprovado ou não, se ele tem conhecimento do fato da construção ali e de outras ocorrências que têm acontecido ali naquele meio. Gostaria que Vossas Excelências não só aprovassem o requerimento, como também pudessem, em solidariedade ao povo de Nova Hortolândia, da Vila Real, daquela região ali, assinar em conjunto com esse vereador. Muito obrigado. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de autorização para estar assinando em conjunto com o nobre vereador. Ok. Continua em discussão. Não havendo oradores à votação, se concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Vereador Ananias, solicita a secretaria que encaminhe ao vereador Jair Padovani para que proceda a assinatura. Requerimento 594/2014, que requer informações sobre a iluminação pública das praças e quadras esportivas nos bairros Jardim Santiago, Jardim Conceição, Jardim Aline, Jardim Paraíso, Jardim Brasil, Jardim Novo Ângulo e Vila Guedes. O requerimento é de autoria do vereador Valdecir de Jesus. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, se concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 598/2014, que requer informações sobre as remoções das famílias localizadas em áreas verdes ou de risco no Jardim Boa Esperança. Requerimento 599/2014, que requer informações sobre a instalação da rede de esgoto no Parque do Horto. Requerimento 600/2014, que requer informações sobre a construção de ciclovias no município de Hortolândia. Ambos documentos de autoria do novo vereador, todos os documentos dos vereadores Aparecido Meira e o Valdecir Pereira. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, se concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, entramos no item 6. Leitura, discussão e votação de 4 moções. Solicito a vereadora Mida começar pela moção do vereador Zaca. Moção número 102/2004, moção de apelo ao prefeito municipal para pedir providência em razão de carros abandonados no município. A moção de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Moção do vereador Edivaldo. Moção 104/2014 é uma moção de apelo à Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Campinas, em razão dos problemas enfrentados pelos trabalhadores na emissão de carteira de trabalho e na solicitação do seguro-desemprego no município de Hortolândia. Esse documento, ou melhor, essa moção é de autoria do novo vereador Edivaldo Araújo. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Próximo. Vereador. Moção número 103/2014, moção de congratulações pela comemoração ao Dia Internacional do Idoso. A moção de autoria dos vereadores José Nazareno Gomes e o Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, se concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Moção 105/2014 é uma moção de congratulações e louvor à paróquia Nossa Senhora do Rosário de Hortolândia, as festividades em honra pela padroeira da cidade, realizada em 2014. Essa moção de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os que concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, chegamos ao final do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Nobre vereador. Gostaria que o senhor constasse a plenária para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que nossos pareceres estão todos assinados. Consultando a plenária, então, solicito os vereadores que concordam com o encaminhamento do vereador Gervásio permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao vereador Clodo que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus e Valdecir Alves Pereira.
Havendo número legal, então retomamos a sessão na ordem do dia. Eu queria solicitar à vereadora Mida que iniciasse os projetos da ordem do dia pelo item 1. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 81/2014, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, que dispõe sobre a denominação da praça localizada na rua Antônio Gazeta, no Jardim Terras de Santo Antônio. Os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 81/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com a estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Discussão única do projeto de lei número... O item 2 fica prejudicado pela ausência, nesse momento, do autor. O item 3 é a discussão única do projeto de lei 90/2014, de autoria da vereadora Clemilda Pereira Amida, que altera a Lei 890, de 6 de abril de 2001, que institui o Dia da Campanha do Diagnóstico Precoce ao Câncer de Mama e dá outras providências, institui o mês da campanha de prevenção ao diagnóstico precoce ao câncer de mama, denominado Outubro Rosa. Com pareceres favoráveis, esse projeto ele tem emenda supressiva e também redação final. Eu coloco primeiro em discussão a proposta de emenda supressiva a esse projeto de lei. Emenda supressiva ao projeto de lei 90/14, elaborada pela Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam com a estão, os contrários se manifestem. Aprovado a emenda supressiva ao projeto de lei 90/14. Agora eu coloco em votação e discussão a redação final desse projeto de lei 90/14. Está em discussão. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares a redação final. Com emenda supressiva aprovada e com redação final aprovados, eu coloco em discussão o projeto de lei 90/14. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, então, o projeto de lei com emenda supressiva e redação final 90/14. Item 4. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 95/2014, de autoria do Poder Executivo, que institui a Central de Operações da Guarda Municipal de Hortolândia e estabelece a política municipal de utilização das imagens para fins de segurança. Está com pareceres favoráveis. Vai à discussão o projeto de lei 95/14. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O item 5 é a discussão única do projeto de lei 98/2014, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca, que declara de utilidade pública a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, ADRA, Núcleo Vindiamim. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 98/14. Não havendo oradores, a votação. Os que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 6. Discussão única do projeto de lei número 103/2014, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da Rua 1 e 14 do bairro Terra de Santa Maria. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 103/14. Não havendo oradores, a votação. Se concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, o item 7 está prejudicado pela ausência do autor e eu aproveito para, não havendo mais nada a tratar, convoco os vereadores para a 31ª sessão ordinária de 2014 a realizar-se no dia 7 de outubro de 2014, às 14h30. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.